Boa noite a todos. Que essa vibração que a gente consegue sentir agora, que nós façamos porque ela possa permanecer conosco em todos os momentos de nossa vida. É muito interessante a reflexão que Denise trouxe para nós, porque veio ao encontro de algumas das várias discussões produtivas que nós tivemos aqui no grupo de estudos um pouco antes. Grupo de estudos esse cuja frequência recomendo a todos, que é bastante interessante. Acontece um pouquinho antes das nossas reuniões, da palestra da noite. E é justamente, como Denise trouxe, esse conhecimento, essa mensagem, a necessidade de nós nos instruirmos, é um instruir-vos, né? E cada vez mais que a gente lê uma vez e lê outra, a nossa percepção vai se ampliando. Aí Cecília vai e comenta, mas tudo bem, o nosso conhecimento vai ampliando, mas vai ter aquele nível de entendimento, ele só vai ser atingido quando nós estivermos em ação no bem. Então vai haver aquele momento. Agora eu entendi o que Jesus falou na parábola do óbolo da viúva. Vai haver aquele entendimento adicional quando nós estivermos efetivamente engajados na ação. E quando a gente fala efetivamente engajado na ação, não é somente, e é muito importante, não é somente o trabalho voluntário, mas é no nosso dia a dia, com as nossas dificuldades, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos e por aí vai. Nos pequenos sacrifícios do dia a dia, né, a que nós somos chamados, é que a gente vai alargando esse entendimento das leis de Deus. E é justamente sobre essa verdade a gente vai trazer hoje, né, uma passagem que é bastante significativa e que, acreditem ou não, não é lugar comum. Foi exatamente o tema do estudo de hoje. Exatamente. Se tivesse combinado, não teria dado tão certo. Estou mentindo? O pessoal que estava aqui? Não, né? Então tá. Então, mas antes, né, de nós entrarmos efetivamente na passagem, alguns esclarecimentos, algumas informações a gente pode comentar. Então, o nosso tema é olhai as aves do céu. É um ensinamento de Jesus que está dentro, né, que foi narrado no Sermão da Montanha. Ele faz parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças e os demais ensinamentos se seguem, dentre os quais a gente tem essa passagem. A gente pode encontrar essa passagem no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. O trecho que nós trouxemos pertence a Mateus. Mas antes, já que a gente vai falar de aves, eu me lembrei, né, desse livro que é maravilhoso, né, para a evangelização e para nós, né, não só a evangelização infantil, porque a evangelização é um processo nosso. Nós estamos no processo de evangelização como espíritos. É um livro psicografado por Chico Xavier, é o Pai Nosso, da Meimei. E tem uma lenda que ela nos conta, que se intitula Cânticos de Louvor. E ela narra pra gente que no início, né, da criação, a vida dos passarinhos era bastante dura. Já que a gente vai falar de aves, né? Então vamos nos sensibilizar sobre isso. Por que era muito dura? Porque o tempo, as intempéries, as chuvas eram bastante torrenciais e, naquela época, os passarinhos ainda não aprenderam a fazer seus ninhos. E como é que eles resolviam a questão de pôr os ovos e de cuidar deles? Os ovos eram postos no chão. E, por conta disso, havia uma série de perigos aí que estavam presentes. Serpentes e outros animais poderiam, né, esmagar os ovos, e isso trazia muita apreensão aos passarinhos. E as chuvas também faziam com que os passarinhos, os filhotes, ficassem resfriados.
Então, diante dessa situação de angústia, os passarinhos se reuniram, as aves se reuniram e rogaram a Deus uma ajuda, uma solução para essa questão. Então, Deus escutou a rogativa das aves e enviou, né, um anjo para que orientasse, para que intuísse, né, os passarinhos a começarem a fazer os ninhos em local mais abrigado. Então, pouco a pouco, os passarinhos foram aprendendo, né, por esses processos intuitivos, né, a levar nos seus bicos pequenos galhos, pequenos restos de solo, para que pudessem fazer o seu ninho, né, em galhos. E também foi intuído que fossem galhos altos. Então, esses galhos, né, além de os ninhos serem feitos em lugar protegido, né, não só protegido dos animais, mas protegido também das chuvas por causa da copa das árvores. Então, os passarinhos ficaram muito contentes, né, e, em agradecimento, eles combinaram de que alguns iam cantar de manhã, outros iam cantar à tarde, enquanto outros cantariam à noite. Então, quando a gente escute, né, as aves, que a gente se lembre que são cânticos de louvor, louvor a Deus, de reconhecimento a Deus por tudo que a gente tem, já que a gente está falando de aves. Mas vamos então agora para a nossa passagem. Já aqui, a gente já pode comentar, e uma outra questão também é que quando a gente tenta entender, ou quando a gente vai estudar os ensinamentos de Jesus, e quando a gente vai ler o Evangelho, a gente tem que se lembrar de que o Evangelho não é um tratado rígido científico. Nós não podemos ler ao pé da letra. Quantas interpretações erradas nós já fizemos por conta da nossa visão literal das coisas. É interessante, eu trouxe a Bíblia que eu tenho, porque eu uso muito ela, porque minha mãe não é espírita, é católica, né? E a gente fez uma solução de compromisso, né? Um meio termo para o nosso culto. A gente faz a página de abertura, a gente lê o Vinha de Luz e a gente estuda o Antigo Testamento, né? como principal. Então, e a gente faz por Skype, ela lá e eu aqui, então aí a tecnologia usando para a gente poder, né, continuar o estudo, o Evangelho do Lar. E isso que parece uma grande novidade de a gente entender os Evangelhos, as Sagradas Escrituras, como algo que não deve ser lido literalmente, já está... Haroldo fala disso bastante para a gente nas palestras. E eu tem um trecho aqui que eu gostaria de ler na introdução, que essa daqui é a tradução da Ave Maria, que é muito interessante. Olha só, que fala justamente sobre essa questão que a gente comentou. Os livros da Bíblia apresentam um conteúdo de extraordinária variedade, o conteúdo, a verdade que a Denise falou. Acham-se aí, por exemplo, fragmentos de epopeia, narrações propriamente históricas, listas genealógicas, narrações episódicas ou romanceadas, oráculos proféticos e sermões, textos legislativos, poemas e orações, ensaios filosóficos, um canto de amor e cartas. Todos esses documentos são testemunhos da evolução da religião do verdadeiro Deus ao longo da história do povo hebreu. Diante da tamanha diversidade de assuntos, mormente se não perdemos de vista a redação desses mesmos documentos, que se estende por um período de cerca de 1000 anos, facilmente se pode compreender que eles não podem ser lidos e interpretados uniformemente. Os antigos hebreus não escreviam como os nossos historiadores modernos. Então, é a dica que nós temos para que a gente possa entender a passagem, a gente tem que entender o contexto histórico segundo o qual
aquele ensinamento foi trazido. E a gente começa a falar pela primeira palavra do título do nosso papo, da nossa reflexão de hoje. Olhar. Olhai as aves do céu. E aqui tem a passagem reduzida, depois a gente vai conversar sobre ela mais detalhadamente. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Percebam que aqui já foi utilizado observar, né? Olhar, observar. Então aí a gente assistiu a algumas palestras bastante interessantes sobre o tema. E quando nós vemos, observamos a origem da palavra, esse olhar é o olhar, não só o olhar de admirar, mas é o olhar de observar, de contemplar, de refletir qual é a lição que eu posso tirar dali. É mais um dos motivos ou é mais um fator, né, que vem corroborar com a questão de que a natureza nos traz lições a todos os momentos. Só basta que nós tenhamos esses olhos de ver, esses olhos de observar, de refletir e de tirar conclusões e tirar proveito para a própria vida. Então vamos começar aqui. Vamos lá. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Essa é a passagem, o começo, né? Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu. Não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Então vamos lá, vamos com calma aqui. Então vamos ver, Jesus está falando aqui sobre a nossa preocupação exagerada. Vamos ver por quê. Pelo que comereis e pelo que vestireis. Então aqui, Jesus está nos trazendo orientações acerca de como devemos nos comportar, de como devemos ver as questões materiais da nossa vida, que elas fazem parte da nossa vida. Essa é a nossa realidade aqui encarnados. Né? Fazemos parte do mundo material e estamos sujeitos às suas leis. Tá? Mas o que ele quer dizer por não vos preocupeis? Uma interpretação literal vai fazer com que a gente seja levado a pensar que a gente não precisa fazer nada. Jesus está dizendo para a gente se comportar, isso é para a gente ir ao sabor da maré. Que a gente tem uma postura passiva durante a vida. Faz sentido isso? Não faz sentido. Não é isso. Essa não é a questão. Esse é o perigo da nossa tradução literal, né? Do nosso entendimento literal. Vamos lá. A vida não é mais que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes? Então, olha só. Existem as questões materiais, sim. Nós estamos submetidos a elas. Não, o nosso corpo está submetido a ela. Mas existe algo mais além disso. Olhai, observai as aves do céu. Não semeiam nem ceifam. Olha o exemplo que ele está dando, que a gente pode ver da natureza. Nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? O que é esse valer muito mais do que elas? Né? Nós somos, vamos dizer assim, na escala evolutiva, né, nós, enquanto espíritos, somos o que há de mais evoluído. A gente vai pegar, aqui, se a gente pegar a questão 585 do Livro dos Espíritos, no comentário de Kardec,
A pergunta que Kardec faz nessa questão é se seria certo, mais ou menos, tá, gente? Se seria certo a divisão em 3 reinos, se seria adequada de nós entendermos a divisão em 3 reinos, né? Mineral, vegetal e animal. E aí os espíritos falam que é uma divisão que nos traz uma ideia. E o 4º reino, eles acrescentam que seria o hominal. E em cada reino, a gente vê uma característica. Aí o Kardec nos esclarece que no reino mineral, a característica marcante é justamente essa atração mecânica, é a organização, né, das moléculas em algo que tenha forma. Né? Essa é a característica principal. Aí a gente vai para o reino vegetal. Tem essa questão da atração mecânica? Tem essa questão da organização da matéria? Tem. Existem as estruturas bem definidas, mas além disso, existe a sensibilidade. Então a gente já vê, né, que há uma aquisição contínua de características. Aí a gente vai para o reino animal. Existe essa questão da atração, da organização mecânica? Existe. Existe essa questão da sensibilidade? Existe também. Mas a característica, o adicional é o instinto. Né? E aí, por último, a gente vai ver no reino hominal. Existe essa atração mecânica? Existe. Existe a sensibilidade? Existe. Existe o instinto? Existe. E o que mais existe? A inteligência, que é justamente a evolução desse instinto. Então é aí, não valeis muito mais do que as aves? Evolutivamente falando, é claro. Olha a lição de Jesus em relação a isso. Mas aí parece um paradoxo na frase seguinte. Então, se nós valemos muito mais, e se Deus cuida com tanto cuidado das aves do céu, é de se esperar que o cuidado de Deus para nós seja muito maior. O cuidado que a gente falou, que era a questão da providência divina. Né? Mas, mesmo nós, né, sendo, né, vamos dizer assim, a essa obra-prima, nós não somos capazes de acrescentar um côvado, ou seja, uma medida, que seja 1 milímetro. Nós não somos capazes. Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Quem dá a vida é Deus. Né? Então, por mais que nós estejamos, né, no auge, né, dessa escala evolutiva, e a partir daí é o nosso esforço, né, de nos tornar do homem ao anjo, anjo no sentido de espírito puro, mas por mais puros que nós alcancemos o nível de pureza, nós não seremos capazes, né, de acrescentar 1 milímetro só à duração de nossa vida, pois isso cabe a Deus. Então é o convite de nos aproximarmos de Deus, de nós termos em consideração esses valores espirituais. Aí, eu resolvi interromper antes da gente continuar com a leitura da passagem para algumas considerações. A gente tem essa passagem estudada no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai ver 2 extremos aqui. Kardec trata dessa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, e trata do capítulo praticamente todo nesse quesito, e é o poder de síntese, né, de Kardec. E a gente vai ver que Emmanuel, ele comenta 3 versículos dessa passagem no Vinha de Luz. Em cada versículo tem ensinamento que não acaba mais. Mas aí na verdade, é o poder de análise. Então, a gente tem que ter... São competências, né? Essa análise, ou seja, de algo, né, que está aqui, a gente começar a quebrar e começar a refletir sobre cada ponto, essa capacidade de análise é algo que a gente tem que ter, que a gente tem que desenvolver. E a capacidade de síntese também é importante. Então vamos ficar aqui no meio termo, né, por questões de limitações de quem está falando aqui agora. Tá?
Então vamos começar aqui com o que Kardec trouxe para a gente. Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Se nós encararmos como não vos preocupeis por vossa vida. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Esse vai dar tudo certo, se nós encararmos como uma postura passiva, poderíamos ser levados a esse tipo de conclusão. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. É o que nós estávamos comentando. E ele, eu não coloquei esse trecho, mas ele coloca, né, ele faz uma interpretação muito interessante, que ele fala que a passagem é uma alegoria poética da providência divina. Vamos lá. Aí a gente vai começar com, se a gente está falando das questões materiais, as questões materiais, elas fazem parte da natureza, então elas são de Deus, elas são lei de Deus. E a lei que trata das questões materiais é a lei de conservação. Né? E a gente foi lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, em que a lei de conservação, de preservação é a nossa tradução em inglês, né? Em que a lei de conservação é discutida. Então, algumas ideias que nós trouxemos aqui. O instinto de conservação é lei da natureza. Ele está presente em todos os seres vivos. E é necessário que ele esteja presente, para que nós tenhamos essa vontade de viver e para que nós possamos cumprir com os desígnios da providência. Em alguns seres ele é maquinal, ele é instintivo, mas em nós esse instinto de conservação ele já sofre uma elaboração, ele já é raciocinado. Deus faculta ao homem os meios de conservação. Ele nos oferece os elementos de que nós precisamos para a nossa própria, para a nossa conservação como espíritos encarnados. E é exatamente esse o ponto do ensinamento de Jesus. Deus provê. Aí Kardec faz essa pergunta. Por quê? Ok, ele concorda, né? A questão é discutida, mas por que então, se Deus faculta ao homem, né, os meios de conservação, por que a alguns faltam os meios de subsistência ainda quando os cerca a abundância? Ou seja, nós temos aí capacidade e a gente pode ver isso no nosso dia a dia. Né? A capacidade que nós temos, os avanços que nós temos, né, tecnológicos, que propiciam, que possibilitam que nós tiremos o máximo proveito do solo, otimizando as plantações, otimizando os vários processos, né, de produção de alimentos. Por que a gente ainda vê tanta fome? É falta da providência divina? Houve algum erro nesse planejamento? Aí vem a explicação dos espíritos. Esse é um trecho, a resposta é um pouco mais complexa, mas eu tirei... Mais complexa não, maior, né? Eu tirei só um trecho. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança. Então, é uma postura ativa, o buscai e achareis. Além disso, né, nós vamos ver que mesmo assim, quando a gente tem essa postura ativa, né, mas a gente ainda se encontra a par com tantas desigualdades, a gente vai ver que essas desigualdades foram criadas pelo próprio homem, pelo próprio egoísmo. Quantas vezes, quantos exemplos a gente não vê por exemplo, para que o preço de determinado produto alimentício permaneça em patamares que satisfaçam a quem quer que seja ou qualquer que seja o setor econômico,
Quantas vezes a gente não escuta que plantadores queimam a parte de suas plantações para que a quantidade seja regulada, né? E aí, sendo a quantidade não tendo tanta disponibilidade, o preço, pela questão da oferta e da procura, o preço se mantém em níveis desejados por determinado grupo de sociedade. Então, daí a gente vai dizer que é falta da providência divina? Não é, né? Sim. Então, continuando ainda na questão da lei de conservação, o direito ao gozo dos bens terrenos advém da necessidade de viver. Ou seja, é Deus nos facultando os meios necessários para que nós cumpramos a nossa tarefa. Né? Então, as questões materiais são importantes, são essenciais para a nossa vida. Aí a gente tem isso, né? Parece um paradoxo, né? Porque a gente acabou de falar que as questões materiais são importantes, que fazem parte do nosso instinto de conservação, que elas nos ajudam a estarmos aqui, a cumprirmos os desígnios da providência. Tudo que está aí é questão material, né? E tem alguma coisa que vocês identifiquem aí que não seja necessária? Até tem, né? Tem, é verdade, tem. Mas, por exemplo, vamos lá. O carro. Então, o carro é o mais pesado daqui, né? Parece. Então, a solução... tem um avião, exatamente, que está fora de proporção. Então, a gente tem que... Se essas questões, esses elementos todos aqui estão presentes, e se eles nos impedem de caminhar em direção à felicidade, então a solução é tirá-los da nossa sacola. Tem que tirar, né? Então tá aí que aí fica vazio e a gente caminha. Fica mais fácil, não fica? Não. A questão não é essa, porque senão é a negação do que a gente está falando. Nós vivemos no mundo material. O que a gente tem que fazer é que eles diminuam de importância na nossa vida. Porque se eles diminuírem, cabe tudinho. Cabe dentro de uma mochila. E aí essa mochila não vai dar esse trabalhão todo que a gente vai ter e encaminhar em direção à felicidade. É essa a questão, né? A gente vive no mundo material. O que Jesus traz para a gente, o que Jesus prega, não é a negação dos elementos materiais, mas é o bom uso deles. Até porque tem uma outra questão que é bastante interessante no Livro dos Espíritos, é a 132, que Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo da encarnação. E os espíritos vão responder, né, a questão do melhoramento, às vezes a expiação, mas eu gosto muito da última frase, né, que tem ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em contato com o que lhe toca na criação. Aí se a gente vai ver o que é isso, né? Aí, o que é pôr o espírito em contato com o que lhe toca na obra da criação? A gente vai ver lá na primeira parte do Livro dos Espíritos que existe a questão que tudo que existe no universo a gente podia dividir em basicamente 3 elementos: matéria, espírito e, acima de tudo, Deus. É o princípio da Trindade universal. Se a gente entende, então, essa questão da Trindade, né, qual é a parte que lhe toca? Qual é a parte que toca ao Espírito na obra da criação? Então, ele tem que se entender, tem que entender o Espírito, e isso vai passar pelo relacionamento que ele vai ter com os outros espíritos encarnados. Então, olha aí, essa é a parte que lhe toca, é esse relacionamento. Mas também ele vai se relacionar com a matéria. Ele vai se relacionar com a matéria como? Tentando entendê-la, tentando entender os mecanismos por trás daquela matéria e, a partir daí, melhorando-a. É daí que surge, daí que vem o nosso progresso intelectual.
E no contato com o Espírito, a gente vai desenvolver as nossas relações sociais. É daí que vai gerar o nosso progresso moral. Nós vamos exercitar a tolerância, a solidariedade, o ouvir a opinião do outro, mesmo que seja diferente da nossa, mas a gente ficar de boca calada. Enfim, são vários ensinamentos aí que a gente vai ter. Então, dentro desse contexto que a gente vai olhar essa figura. As questões materiais, ou seja, essa parte que nos toca na obra da criação, ela é importante, mas precisa ser dado a ela o devido peso. Que ela não ultrapasse o nosso esforço, o peso que nós damos em nós dominarmos as nossas más inclinações. É uma questão de equilíbrio. Nada que é extremado é benéfico para nós. Vamos continuar. Então, Jesus falou da questão do alimento, né? E do alimento a gente vai ver que ele volta à mesma ideia, mas com outros exemplos. Mas é a mesma ideia. No primeiro, ele falou da nossa preocupação com os alimentos. E nos lembrou que as aves do céu, elas são alimentadas pelo Pai. Aí ele vai e revisita o mesmo ensinamento. E por que vos inquietais com as vestes? Considerai, olhai, considerai, refleti. Refleti como crescem os lírios do campo. Essa passagem é bonita, né? Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Mais uma vez a questão, né, de nós não nos preocuparmos exageradamente com as questões materiais. E é interessante essa questão aqui do lançado ao fogo. Aí, numa dessas palestras, eu escutei uma explicação bastante interessante. A Palestina no tempo de Jesus, quer dizer, né, até hoje, né, a gente vê que é um clima desértico, né? E no clima desértico não existem essas árvores frondosas, né? Que nós temos em outros tipos de clima equatorial e por aí vai. Então, depois esses lírios, né, depois de secos, eles vão ser utilizados para fazer fogo para alimento, para queimar ou para cozinhar o alimento. Então, esse lançar ao fogo é o que acontece mesmo. Então, se eles têm, né, se os lírios dos campos, Deus trata com tanto desvelo e eles têm, vamos dizer assim, esse fim, que dirá nós, né? Que dirá o desvelo que Deus vai despender, vai ter para conosco. Né? Daí a gente pode falar também algumas outras coisas. É mais uma vez a natureza dando a lição de servir sempre. Então o lírio serviu no tempo, né, de crescimento, de pujança, né, quando ele exalava perfume, quando ele trazia beleza. E no fim, na decrepitude, se a gente pudesse dizer assim, ele também serviu, servindo de combustível para o cozimento dos alimentos. Então, quando Jesus fala de olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, é porque a natureza tem muitos exemplos a nos dar. Muitos. Mas se a gente só olhar e não considerar e não refletir, a gente não chega lá. É essa a questão, né? E outra coisa que é interessante que a gente pode ressaltar, né, em todas as lições de Jesus, vejam os exemplos que ele tomou
os exemplos fazem parte do dia a dia daquele povo. Então, a primeira questão que ele faz é extremamente pedagógica, é estabelecer empatia com aqueles que o ouviam. Vocês já pensaram aqui, se eu viesse para cá e começasse a falar sobre, sei lá, física quântica, ou falar sobre a minha pesquisa, que é sobre imagens satélites? O que vocês têm a ver? Às vezes, a maioria de vocês não vai ter o menor interesse. Eu não fui capaz de estabelecer uma empatia com vocês. É essa a questão. E Jesus, não só pelo seu magnetismo, mas também pela sua pedagogia, né, ele é capaz, né, de trazer esses exemplos do dia a dia, esses exemplos com os quais todos nós nos identificamos. E a partir daí, que a gente tem a nossa atenção presa, a partir daí vem o ensinamento. Né? Não vos aflijais nem digais: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso, porque a lei de conservação é lei de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Então a gente percebe aqui: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. É uma postura, é buscar. Não é esperai sentados o reino de Deus e a sua justiça. É buscai. Existe esforço de nossa parte. Mas que nessa nossa busca nós não nos preocupemos exageradamente com as questões materiais. Porque vosso Pai Celeste sabe que vós necessitais de tudo isso. Faz parte da nossa realidade, aqui, enquanto espíritos encarnados. Né? Então, a gente termina. Eu acho que dá para fazer a leitura. Primeiro com o Calvin, com o Haroldo, que ele traz, né, justamente, acho que se a gente pudesse resumir o ensinamento, eu acho que uma boa forma de a gente pegar bastante do que foi conversado aqui é essa frase dele, né? Por que ganhar uma úlcera se atormentando com coisas que não importam de verdade? Não é verdade? E justamente, né, já que a gente falou da questão do poder de síntese de Kardec, do poder de análise de Emmanuel, eu queria terminar com o comentário de Emmanuel justamente falando sobre, no último versículo: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, que vem ao encontro do que nós discutimos aqui. Vejamos as reflexões de Emmanuel. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. Emmanuel já chega pegando pesado, né? O que é verdade, né? A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar seu Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente o lírio não fia, nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus, ao servir. Não solicita admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde,
Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Olha quanto ensinar, o quanto o olhar e os lírios do campo pode nos trazer em termos de ensinamento. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem, assim como o lírio, assim como as aves. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deve marchar sem cuidado consigo seria menoscabar, desprezar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se cada vez mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor, para a obra divina da perfeição. Então, que nós possamos refletir na beleza da mensagem de Jesus, que nós realmente dilatemos a nossa capacidade de observar os lírios do campo, de nós considerarmos, de nós refletirmos sobre as aves do céu, que nós tenhamos essa compreensão das várias lições que nos são ofertadas todos os dias, em todos os momentos. Que nós possamos ficar com Jesus. Obrigado.